Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da OAB Caruaru, TV OAB Caruaru no YouTube. Eu vou iniciar essa live de hoje com minha autodescrição. Meu nome é Fernando Júnior, sou presidente da OAB Caruaru, tenho um cabelo preto, um pouco grisalho, né? Aos pouquinhos está ficando, olhos claros, da cor verde, visto um terno cinza, estou com o PIN da OAB Caruaru na minha lapela, tenho da cor branca, tenho 39 anos e essa autodescrição é em respeito a todos aqueles que não conseguem ver e estão nos ouvindo agora no canal da OAB Caruaru no YouTube ou então no Spotify. E essa é uma forma de a gente democratizar e ter essa sensibilidade com que aquelas pessoas que têm um problema de visão, eles possam entender quem são as pessoas que estão aqui no estúdio, e os convidados de hoje também vão fazer essa autodescrição. Tenho na verdade 1,84 m, 84 quilos, então eu acredito que com essas informações vocês já podem fazer uma análise, né, das pessoas que estão aqui de forma mental. Bom, hoje nós temos um programa especial, tendo em vista que dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e esse programa é para falar justamente sobre o transtorno do espectro autista, com o nosso presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB Caruaru, Dr. Stanley Rupert, com a nossa presidente da Comissão de Direito da Saúde e Direito Médico da OAB Caruaru, doutora Andréa Ferreira, e nosso convidado, Dr. Luiz Augusto Ferraz, que é médico neuropediatra. Então, tenho certeza que esse nosso programa será muito importante para que vocês entendam o que é o TEA, né, o transtorno do espectro autista, e também saiba também sobre os direitos das pessoas que possuem o TEA. Então, gostaria de, antes de passar a palavra para eles, falar um pouco sobre algumas informações do autismo. Então, de acordo com o mais recente relatório do CDC, divulgado em 2021, com dados observados em 2018, uma em cada 44 crianças são autistas. O resultado foram comparados em 11 estados norte-americanos e os dados são baseados exclusivamente em declarações de diagnóstico do TEA documentadas, com crianças de 3 a 8 anos que são assegurados por profissionais clínicos. E aqui no Brasil, segundo o IBGE, estima-se que há cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. A população total do nosso país é de 200 milhões de pessoas, o que significa que 1% da população estaria no espectro. Então, vejam como esse tema é importante e a gente precisa cada vez mais levar informações a vocês. Antes, eu peço encarecidamente que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhem essa nossa live, aperte o sininho aqui abaixo para que vocês recebam toda vez que vier um conteúdo novo da TV OAB Caruaru, vocês possam acompanhar. Lembrando que nós estamos na plataforma do Spotify e também do YouTube. Então é mais um canal de comunicação que o OAB Caruaru presta, pioneira nesse tipo de informação no sistema OAB. Então tudo é feito com muito carinho por toda a nossa diretoria, conselho e comissões. Bom, gostaria de passar então a palavra para a sua apresentação. Primeiras damas, né? A doutora Andréa Ferreira, nossa presidente da Comissão de Direito da Saúde e Direito Médico. Seja bem-vinda, doutora Andréa. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos que estão acompanhando esse podcast. Antes, eu vou também me autodescrever como branca, baixinha, cabelo loiro, de óculos. E estou com uma blusa azul em homenagem a esse mês que representa tanta informação aqui para nós. E sou presidente da Comissão de Direito Médico da Saúde e da OAB Caruaru. Estou apta a conversar sobre esse tema para a gente buscar debater algo que vai trazer mais informação para a população. Obrigada pelo convite. Perfeito, obrigado, André. Eu que agradeço pela sua dedicação. Você que está agora há pouco, né, presidindo a comissão, e já temos diversos eventos aí, então isso só alegra toda a nossa gestão, toda a nossa diretoria diante do trabalho feito por você e sua equipe. Mais uma vez, obrigado. Passar a palavra agora para o nosso presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, Dr. Stanley
Seja bem-vindo, doutor Stanley. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Fernando, e quero primeiramente parabenizar aqui você, à frente da UAB Caruaru, por ter aberto esse espaço para a gente falar de um tema tão caro aqui, que é o autismo, o que vem a ser o autismo e os direitos que a pessoa com autismo pode ter. Eu sou Stanley Rupert, sou presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Sou um homem de 41 anos, 1,65 m de altura, tenho cabelo castanho, tenho 1,65 m de altura, pele branca, estou usando óculos de metal redondo, estou usando agora um paletó azul clarinho com a camisa cinza e uma gravata cinza com listras azuis. No meu paletó aqui na lapela tem o PIN do símbolo do autismo e da UAB. E é uma imensa satisfação sempre estar falando sobre autismo, levando informação e conhecimento para a população. Obrigado, Stanley. Mais uma vez eu agradeço pelo seu trabalho, parabenizo pelo trabalho, pela dedicação de toda a comissão da nossa OAB Caruaru, e também registro a participação tanto de André quanto de Stanley num evento que foi realizado na Câmara dos Vereadores, não é? Que foi realizado pelo vereador Quintino, Jorge Quintino, a respeito da importância do debate a respeito das pessoas com espectro autista. Então, agradeço a participação dos dois. E agora passar a palavra para o nosso convidado especial, Dr. Luiz Augusto Ferraz. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Obrigado, boa noite. Vou tentar fazer uma autodescrição um pouco constrangedor, às vezes, você fazer isso, né? Mas vou tentar, tá certo? Eu sou uma pessoa de 1,74 m, 90 kg, estou um pouco cheinho, tá, pessoal? E o cabelo foi embora, só tenho o cabelo nas pontas agora. Sou uma pessoa parda, clara, e estou vestido com a camisa verde social, clara, né, uma calça jeans e óculos de armação de metal. Perfeito. Agradeço todo esse espaço aqui e essa importância da gente falar sobre o transtorno do espectro do autismo, né? E esse mês que a gente tem a conscientização acerca de um tema tão importante em tanto debate e tanta polêmica que estamos tendo nesses dias atuais. Então, a gente precisa realmente ter uma conscientização acerca dos transtornos do neurodesenvolvimento e, claro, hoje falando sobre o transtorno do espectro do autismo. Doutor Luiz, então aproveito, já que você já está com a palavra, então é interessante a gente começar pelo conceito, né? E muitas pessoas ainda possuem dúvidas a respeito do transtorno. Então, o que seria o transtorno do espectro autista? Vamos lá. Se a gente for levar o pé da letra, né, científica, a gente vai falar que o transtorno do espectro do autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento onde envolve comportamentos de inabilidades sociais e comportamentos restritivos e repetitivos em uma pessoa com essas características desde a sua primeira infância. Só que é um linguajar muito difícil de ser entendido se a gente fala de forma tão técnica, né? Então, assim, o que a gente pode considerar como transtorno do espectro do autismo é dificuldades de socializar-se no desenvolvimento da linguagem, e lembrar que linguagem não é só falar, linguagem é uma comunicação verbal, não verbal, é entender uma expressão, um contexto, é você entender um jogo social, a prosódia, a fala, a tonalidade da voz. Então, assim, são inabilidades que aquela criança não está desenvolvendo por conta de um transtorno neurobiológico, do desenvolvimento fisiológico, onde você esperaria para aquela faixa etária da criança, que, associada a essas características, apresenta alguns comportamentos repetitivos, que seriam esses comportamentos que a gente conhece mais, que o pessoal tem mais vivência no dia a dia, porque é o que aflora quando você analisa uma criança em ambientes, né, que são aquelas estereotipias, que são ficar balançando a mãozinha, rodando de um lado para o outro, vocalizações, repetição de palavras, alterações sensoriais, auditivas, né, aquelas crianças que têm dificuldade de ficar em ambientes com barulhos específicos ou barulhos altos, onde tem que usar um fone de ouvido, com informações sensoriais em excesso, perturbando aquele cérebro imaturo. Então, o que eu quero mostrar é que é um contexto que envolve várias características clínicas, é uma síndrome, vamos dizer, né? Você tem que ter vários pontos em capacidades sociais e capacidades adaptativas restritivas para desenvolver um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Não é só o atraso de fala, como também não é só comportamentos repetitivos, né?
Então, é comum uma criança hoje em dia ter comportamentos repetitivos até 3 anos de idade. As estereotipias são comuns, é fisiológico da criança. Só que aqueles comportamentos do espectro são comportamentos que são restringentes, eles se repetem de forma constante em situações de alegria, de tristeza, de regulação. Então você vê que é uma coisa que foge um padrão típico. Por isso que a gente chama às vezes hoje as crianças do transtorno de espectro do autismo como crianças atípicas, né? Ou neurodiversas. Então você vê características sociais e tem que ter critérios específicos diagnósticos com características de comportamentos repetitivos e restritivos. O restritivo, a gente também envolve também a característica de fixação em rotina, fixação em objetos, em uma pessoa, em um ambiente. Okay? Doutor Luiz, é complexo, mas quando você resume e fala social e repetitivo, sim, você consegue entender um pouquinho mais. Sim, existe o que desencadeia o transtorno? Existe uma causa genética, é o fator hereditário, metabólico, então assim... Então, assim, essa é a grande questão, a grande chave, né, que hoje todo mundo debate e discute em cima desse padrão. A gente nota que vários estudos já demonstram que o autismo é um transtorno que tem que ter características genéticas. Então, é um quadro poligênico, né? Então, assim, você tem vários genes associados junto, né, com algumas alterações ambientais. Então, o que é que os estudos mais amplos, mais concretos estabelecem, né? Que quase 90%, né, dependendo do estudo, vai ter alteração genética. Só que você tem que entender que a alteração genética não é hereditariedade, não é herdabilidade. Tá entendendo? A alteração genética pode ser aquela primeira pessoa que teve uma mutação no gene, uma translocação. Então, eu estava explicando um pouquinho antes de a gente entrar aqui, que se a gente pegar o nosso DNA, imagine que o nosso DNA são 46 páginas, né? Então, 23 de pai e mãe, cromossomos, né? Que quando você tem uma alteração mais grotesca, maior, algo mais forte, você tem alterações em uma página inteira. Você tem alterações em um capítulo, uma estrofe. Tá certo? Quando você tem uma alteração mais minimamente possível, você vai ter alterações pequenininhas, translocações, mutações. Então, as alterações maiores são aquelas síndromes que a gente conhece genéticas, como síndrome de Patau, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter. Então, assim, são alterações que você tem morfologia alterada, órgãos, dismorfismos, né, alterações clássicas que têm um padrão. E quando você tem uma alteração mais suave, mais genética afinada, vamos dizer assim, você tem pequenas translocações. E aquela letrinha do livro que está alterado, faltou uma palavrinha, faltou uma continuidade nucleotídeo, que seriam as pequenas letras nesse livro que é a genética, de forma mais sucinta para a gente poder entender. Então, antigamente, a gente tinha um cromossomo, a gente destrinchou aquele cromossomo, tirou o filamentozinho, estudou cada filamento, e hoje em dia a genética em si está muito mais forte no estudo genético, e a gente vê que o autismo tem essa característica genética, mas não é só a genética, você tem que ter a genética com características de alterações ambientais. Então, não é uma única coisa que faz o autismo. Hoje, eu acho que a melhor teoria para explicar o que é o autismo é a teoria do copo. Então, todos nós temos um copo, onde a gente vai botando variações genéticas. Então, você pega uma variação de uma bolinha, de uma variante pequenininha, por conta de uma troquinha, de uma letrinha ali na sua genética do DNA, que você é a primeira pessoa da sua família que tem. Só que sua mãe tinha uma variante um pouquinho maior, aí você tem outra bolinha. Seu pai tinha uma variante muito grande, geralmente os pais podem ter uma característica maior. E em determinado momento, no útero daquela genitora, teve uma infecção, teve uma hipóxia, algo até às vezes imperceptível, outra variação. E aí você transborda aquele copo, você cria o ambiente perfeito para criar as alterações de neurodesenvolvimento cerebrais que vão gerar o transtorno do espectro do autismo. Compreende? Compreendi. Então, assim, inclusive a gente hoje em dia fala que tem variações de copo para mulher e para homem. A mulher tem uma característica social, uma linguagem, um desenvolvimento muito mais amplo do que o homem. A mulher fala mais cedo, se desenvolve mais cedo, amadurece mais cedo. Então, aquele copo feminino é um pouquinho maior. Tem que ter mais variações para ter. Tanto é que hoje em dia, se você pega genitoras com espectro, é muito mais comum você ter alterações na família, porque a chance, a probabilidade é maior. Quando a primeiro filho é uma menina com autismo, a probabilidade do segundo ter é maior. Então, precisa ter características genéticas para aquilo. Então, essa questão de tela, essa questão de alterações
gripe, vacina, isso é tudo um ambiente que não existe, não está comprovado. Né? Então, assim, são falácias associadas com muito mito na internet, Alimentação, no dia a dia. Também tem alguns que falam de alimentação. O que a gente sabe de alimentação é o seguinte, as estruturas daquela formação genética daquele feto, de embriologia fetal, ou seja, quando a mãe está grávida, e você tem deficiências nutricionais importantes, podem ser um fator de risco, a bolinha a mais. Então, você sabe que hoje em dia, você sabe que o tabagismo tem um fator de risco a mais, o etilismo, você sabe que, e se você pensar na parte genética, então é muito mais comum que naquela embriogênese daquele feto, se você bebeu, se você fumou, se você se expôs a mais ambientes insalubres, é mais fácil ter uma alteração genética, né? Se você pensar dessa forma, é lógico, entendeu? Então, hoje em dia, tem mais de 1000 genes relacionados ao autismo. Quando eu falo genes, são pequenas parcelas, aquelas pequenas letrinhas, né? E tem 100 genes realmente com uma característica genética muito forte, né? Então, quando a gente fala em ambiente, que é o fenótipo, né? Existe a hipóxia na hora do parto, existe características de nutrição materno-infantil, existe características de alguns estudos bem imprecisos ainda, falam numa suplementação muito forte de ácido fólico, mas eu volto a dizer e frisar, o ácido fólico é essencial para a formação do tubo neuronal, bem descrito, bem estabelecido. Inclusive, a falta do ácido fólico dá muito problema no desenvolvimento do tubo neuronal. É muito mais fácil você ter problema se você não tomar, né? Aí algumas pessoas falam na hipersuplementação, mas praticamente ninguém faz isso, né? Você faz a suplementação gestacional de acordo com o que é recomendado pelo seu ginecologista obstetra, né? Inclusive, minha esposa, quando ficou grávida do nosso filho, ela tomou ácido fólico, né, antes, então isso, é justamente para... preconizado para fazer um amadurecimento da formação do cérebro e do sistema nervoso central, que é o tubo neuronal, para que você não tenha problema justamente por isso, entendeu? Espinha bífida, dá problema na coluna, é o ácido fólico que vai atuar ali, que melhora e previne todo esse processo de você ter alguns problemas suplementares. Entendi. Entendeu? Eu gostaria só de registrar aqui a participação também do Dr. Isaac Santana, que ele é advogado, ele é de Toritama, inclusive a história dele é bem interessante, até a gente vai convidar Isaac para poder falar também sobre o TEA, porque ele deixou a advocacia para colocar uma clínica, ele tem um filho autista, né? Na verdade ele não deixou, ele está na advocacia, mas também tem um pé na clínica que é de Toritama, muito bem equipada, e a história de vida dele é muito, muito importante, até já faço convite aqui, Isaac, para você participar do nosso podcast. Dr. Stanley? Eu queria tirar uma dúvida aqui, se, por exemplo, esses fatores de risco que você estava falando, então significa que todos nós temos esse fator de risco conosco. Então, toda mulher gestante, ela tem ali os fatores de risco, que já vem do pai e da mãe. E toda criança vai nascer com essa carga de fatores de risco. Não, você tem que ter o gene. O gene é o fator de risco. Então, assim, imagine que a gente tem milhares de genes no nosso genoma, né? Então, existem genes selecionados. Então, imagine, por exemplo, eu tive meu filho agora, meu filho está com 20 dias, né? Mandar um beijo para ele. Parabéns. Minha esposa, meu filho. É o primeiro? Daqui a 4 anos ele viu. É o primeiro? É o segundo menininho. Ainda tá Então babando. já Ainda já tá está acostumado. Tô Já babando. Hoje ela mandou um vídeo sensacional, mas voltando. Imagine que na minha família não tem fatores associados, que eu não tenho o gene, que meu filho não desenvolveu esse gene. Então, assim, na primeira infância dele, por mais que a gente deixe de estimular, que não é o certo, você tem que estimular, brincar, correr, né? Então, assim, quando a gente fala em fatores de risco, são fatores predisponentes para aquilo. Hoje em dia se fala muito em telas. Então, se você deixa de estimular a criança tem um desenvolvimento prévio, precoce em telas. Se você deixa aquela criança num ambiente insalubre, tóxico, se aquela criança não tiver uma carga genética, é muito, muito difícil que ela vá desenvolver o autismo. Eu não vou falar 100%, porque a medicina não é 100%. Então, os estudos mostram que 3 a 4% das crianças que não... do espectro do autismo nos estudos associados na Inglaterra, no JAMA, na Suécia, 3 a 4% não tem carga genética, né? Que seriam essas crianças que tiveram hipóxia neonatal, que seriam aquelas crianças que tiveram alguma lesão ali por uma infecção viral, né? Mas é aquele estereótipo do copo. Você tem que ter uma variante. Só que você só saberia se você fizesse um estudo genético adequado. Então, hoje em dia, cada dia que passa, a gente descobre mais genes relacionados a isso, porque a gente ainda está estudando o genoma humano, né? Então, imagine que lá nos Estados Unidos, atualmente, você tem um prédio só de estudo genético, né? No Johns Hopkins, por exemplo. E aí, aquela pessoa que está estudando aquilo ali todo dia, vê uma variante de um gene, né, de uma pequena letrinha
lembre, não é o cromossomo 21, cromossomo 20, né? É uma pequena letrinha, uma interlocação, uma mutação. Então, assim, são pequenos fatores genéticos que se repetem em várias características de pacientes com TEA. Então, ele classifica aquele gene como gene possível, né, de ser um fator de risco para TEA. Aí vai ter mais estudos, vai ter mais implementação de fatores associados para definir se aquele gene tem um potencial alto ou baixo. Então, hoje tem gente que tem potenciais altos, tem gente que tem potenciais baixos, e tem gente que são variantes específicas. Então, você precisa ter uma carga genética. Não adianta esse meu filho, se não tiver carga genética, se ele ficar num ambiente salubre, se ele não ficar se ele ficar na tela o tempo todinho, ele só vai desenvolver se ele tiver um fator genético associado, se ele tiver um hipóxia ali no neonatal que alterou aquelas conexões cerebrais, entendeu? Entendi. Então, você tem que ter uma carga genética. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer um rastreio numa família, a gente pergunta, e aí, tem pessoas na família com características similares? Tem história na família de pessoas que tiveram eventos com transtorno de aprendizagem ou com dificuldade de fala? E geralmente tem. Geralmente tem. Quando, doutor Luiz, você disse que está no segundo filho, né? Então, um casal que o primeiro ele não teve transtorno do espectro autista. Então, a tendência é que o segundo também não tenha ou não é bem assim? Aí é que está. Se o primeiro tem autismo, tá certo? O segundo tem uma chance, porcentagem maior. Só que você não vai saber essa carga genética, compreende? Uhum. Então, assim, a não ser que você faça um estudo de genoma em ambos os pais, que é uma coisa muito cara, para saber os seus fatores de risco. Mas se você tem história na família, por exemplo, seu irmão tem autismo, seu irmão teve um filho com autismo, você deve ter um fator aí aumentado, entendeu? Uhum. Então, você pode ter essa probabilidade, entendeu? Então, assim, o que a gente tem de estudo hoje em dia, por exemplo, se o primeiro filho for autista, o segundo, se for menino, tem uma característica, tem uma possibilidade de 4 a 7%. Se o primeiro for menina, o segundo, se for menino, 17%. Compreende? É mais raro o autismo na menina? É uma polêmica, mas os estudos mostram que é 1 para 4 atual. Mas as classificações e definições dos critérios do diagnóstico do autismo mudaram muito nos últimos anos. E hoje em dia a gente vê o autismo em meninas de uma forma muito diferente. Então, é muito comum a gente ter um diagnóstico feminino de mulheres mais velhas, quando descobre o diagnóstico do filho, que eu estava comentando há pouco, né? Pessoas que têm um fenótipo ampliado, que ele não tem o transtorno, teve alguns problemas, dificuldades, tem alguns comportamentos repetitivos, ele se enquadra ali, mas ele não tem um transtorno, não teve dificuldades nas partes sociais. Aí você considera como fenótipo ampliado do autismo. Ou um TH1 leve, que a pessoa, pela sociedade, pelo comportamento social, foi tentando levar a vida aos tropeços ali, com dificuldades em saúde mental, com diagnósticos de transtorno depressivo, de transtorno borderline, de transtorno compulsivo, né? E quando vê, no fim das contas, você tem um autismo que nunca foi tratado na mulher. Por quê? Porque a característica da mulher é ter uma sociabilidade mais aflorada do que do homem. O menino é um pouquinho mais bruto, mais direto ao ponto, demora um pouquinho mais para falar, para se desenvolver, né? A menina, se você pega 1 ano e meio, até antes de 1 ano e meio, já está falando mais palavras do que o menino, né? Então, quem tem filha menina sabe que fala muito, né? Tem um primo meu que tem 3 meninas, eu falo, meu amigo. Tô brincando, viu, Lá? Haja um filho. É verdade. Mas, assim, a característica feminina é de uma sociabilidade adequada. Então, por ela ter aquelas características sociais, ela mascara, em algumas situações, características autísticas. Por quê? Porque o diagnóstico é através de alterações e inabilidades sociais. Então, a menina, o comportamento social muitas vezes é copiando. Por isso que a gente fala, tire das telas, por isso que a gente fala, estimule, mostre para ele, seja caricato, converse, narre o dia, porque ele vai aprender olhando, observando. A criança, a gente aprende observando, não é à toa que uma pessoa boceja, a outra... Verdade. Daqui a pouco está bocejando, isso é um reflexo espelho. Então, a mulher, ela olha, copia aquele comportamento e repete, eu tenho que fazer aquilo. Repete, ela vai se maquiando ali, se esgueirando, ficando quietinha, e você tem a dificuldade de dar um diagnóstico de autismo em mulheres por conta disso. Então, às vezes, esse 1 para 4, que a gente tem de uma mulher para cada 4 meninos, não é muito bem... falta mais estudos para a gente definir se é realmente essa proporção, mas atualmente... Atualmente tem essas informações, mas é algo também que é muito preliminar, não existe assim, um estudo profundo. Não, que vai ter mais meninos. Meninos, isso sim, é fato. Mas que é 1 para 4,
precisa de um pouco mais de clareza nos estudos, mas atualmente, se a gente for classificar, caiu em prova é 1 para 4, entendeu? Doutor Luiz, é essa questão mesmo da criança Isso é polêmico. repetir, né, as atitudes dos adultos. Eu lembrei agora do meu filho, ele está com 1 ano e 4 meses, aí, vez ou outra, ele pega o telefone da gente e fica com o telefone aqui no ouvido. Porque ele vê que toda vez quando você está em casa, a turma está ligando, né, e principalmente você quer apresentar o OAB, o telefone não para de tocar. E aí ele já identificou e copia. Quando eu vi, ele estava com o telefone aqui, estava com os 2 telefones. Pegou Sabe um telefone. O que é mais interessante? É que essa geração do seu filho, se você mostrar um telefone, ele não vai saber usar. Que é o celular. Sim, é o celular. Perfeito. Então, assim, o comportamento é copiado, é observado, é analisado. A linguagem, para a gente falar, a gente analisa um comportamento antes. A gente tem que ter um arcabouço de comunicação. Né? Eu tenho que saber ter a iniciativa de interação, eu tenho que saber ter a iniciativa de saber como puxar uma conversa, de olhar, de me chegar, de um sorriso. Então, muitas vezes a gente pega criança com autismo que tem um atraso na fala muito importante, a mãe quer que comece a falar, mas primeiro ele tem que ter o passo a passo para saber interagir, para ter as habilidades suficientes para iniciar uma fala. E às vezes ele não tem nem isso. Então não adianta começar a falar. Às vezes você pega uma criança com TEA que só faz repetir. Ele repete uma vogal, um som, mas ele não tem uma linguagem funcional de usar para a hora que ele precisa. Ele só repete, ele tem a colalia, ou ele faz não, sim, monólogo, uma linguagem sem muita função. Doutor Luiz, outro ponto. A gravidez, assim, em mulheres mais velhas, isso aumenta o risco do TEA ou não? Porque a gente volta para a questão genética. Então, quanto mais a pessoa é mais velha, mais você tem dificuldade em ter bases nucleotídicas mais bem formadas, vamos dizer assim. Você tem mais facilidade de ter alterações genéticas, mutações, translocações, né, inversões. Mas o mais velho para a medicina seria... Então, atualmente, por exemplo, se você for pegar síndrome de Down, a partir de 40 anos você tem uma chance aumentada de ter uma criança com síndrome de Down, né? E os estudos atuais para o autismo mostram 40 anos um fator de risco importante, mas tem estudos mais recentes que falam em 35 anos em mulheres, né? Em homens também, muito mais em homens a idade avançada do que em mulher. Em homem, tem alguns estudos um pouco polêmicos que não vou citar aqui, porque são coisas bem específicas, que falam da questão do espermatozoide masculino quanto mais velho você tem uma deficiência de proteína ali, que teria essa dificuldade dessa facilidade de ter alteração genética. Então, o homem mais velho, a partir de 40, tem um fator de risco muito maior. Compreende? Então, tem toda essa questão. E o que é que está acontecendo na nossa sociedade? Cada vez mais a gente está tendo filhos mais velhos. Exatamente. É verdade. Perfeito. Doutor Luiz, outro ponto seria o diagnóstico do TEA. Existe algum teste que você consegue fazer com precisão? O diagnóstico clínico, ele ou necessita de exames? Como funciona o diagnóstico? Tem uma idade limite também? O diagnóstico do autismo é necessariamente clínico, não existe exame de imagem para autismo. A gente pede exame de imagem em algumas crianças com características específicas. Então, claro, a gente não vai deixar de pedir exame de imagem, porque a gente sabe que o autismo está junto de outras comorbidades, ou seja, doenças adjacentes àquela situação, né? Ou doenças que vêm somadas, né? Então, se você tem uma criança com TEA e epilepsia, você pede uma ressonância, um eletrocefalograma. Se você tem uma criança que está com alteração de desenvolvimento motor, né, você tem que rastrear outras alterações de desenvolvimento que podem estar associadas e que podem, inclusive, não ser autismo, ser alterações voltadas em outras características de doenças específicas do desenvolvimento. Né? Então, se você pega assim, hoje em dia, deficiência de creatinina cerebral, então você pode ter atraso da fala, atrasos motores, que você está entendendo, tem uma coisa a mais, tem um plus que você tem que fazer um rastreio mais adequado em cima daquela criança. Então, você tem que fazer uma ampla avaliação genética, uma ampla avaliação clínica, para definir os critérios clínicos encaixados no diagnóstico do autismo. Então, como é que a gente define? A gente vê as características de interação social, de comunicação verbal e não verbal, de capacidades de fala, de capacidades de entender um ambiente, de fazer amizades, de formar novos vínculos, né, de ter uma correspondência social, a gente chama de teoria da mente, né, que você se colocar no lugar do outro, uma coerência central de entender um ambiente. Por exemplo, teoria da mente, a criança se machucou, a criancinha vai lá, olha, eita, vai e chama o pai. Então, ela está se colocando no lugar daquela criança que se machucou, entendeu? Às vezes a criança pode ter uma deficiência e não entender que ela precisa auxiliar aquela criança que se machucou, e você entende que aquele jogo social ela não conseguiu ter aquele contexto de comunicação. Né? A coerência central, por exemplo, que também teria um dos critérios clínicos,
você mostra um contexto mais amplo para ver se ele consegue entender e ele tende a se prender em pequenos detalhes. Então, por exemplo, a gente chegou para uma criança e fala, o que é isso aqui? A criança fala preto. Ela vê o detalhe que ela acha mais interessante, mas ela não entende que isso é um microfone. Compreende? Aí ele fala, não, esse instrumento que eu faço aqui para poder falar, o microfone. Então, às vezes, tem essa dificuldade. Então, existem características de comunicação e de linguagem que não são só fala, que você tem que avaliar esses critérios para preencher esses critérios, que isso não é, assim, do nada. Isso a gente segue o DSM, né, que é o Manual de Saúde Mental Internacional, definido por critérios de grandes especialistas, psiquiatras, neurologistas, a cada período, né, se reúne para definir os critérios diagnósticos, tanto é que a gente mudou em 2018 para cá, os critérios diagnósticos, que é um dos pontos que a gente fala em cima do aumento do número de diagnósticos. Por quê? Porque antes você tinha uma síndrome específica isolada de Asperger, onde aquela criança com altas habilidades, vamos dizer. Hoje a gente pega esse Asperger, nem considera mais falar em Asperger, chama de TEA de altas habilidades e cria muita gente no balaio sol. Então o nome espectro é porque você tem variedades específicas e singularidades de cada paciente, mas todos eles têm que ter deficiências em interações sociais, em habilidades sociais, né, com comportamentos repetitivos e restritivos. Só que a habilidade social ele tem que ter todas essas 3 características que eu falei: a iniciativa, a comunicação verbal e não verbal e a manutenção de uma amizade, de um compartilhamento de uma amizade, ou de entendimento de um ambiente, né? Então, junto com, ao menos, 2 comportamentos repetitivos e restritivos, que seriam esses que eu falei em algum momento, que são comportamentos repetitivos, atos motores, né, flapping, rodar, dedilhar, ir de um lado para o outro, ficar se balançando, que é o que a gente mais assim, vê estereotipado na mídia. Comportamentos de fixação e rotina, uma criança que não faz um ritual para manter isso todo dia. Então, acordo, escovo os dentes, tomo banho, vou para casa, vou para o colégio pelo lado direito. Foi pelo lado esquerdo. Isso aquilo cria uma angústia, ele não vai pelo lado esquerdo, ele tem que ir pelo lado direito, ele tem que criar um ritual. Ele cria uma rotina muito fixa, ele tem uma rigidez. Mas pode ser toque também, aqueles... Isso que tá. O toque é uma pessoa que faz aquilo porque ele tem um motivo. Por exemplo, se eu não for pela direita, pode acontecer alguma coisa muito grave. Sei lá, meu pai vai morrer. Então eu tenho que ir pela direita. Sabe? É um transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho que fazer várias vezes aquilo ali. Né? Ou senão, bato na mesa. Bato na mesa. Por que você está batendo na mesa? Não, porque eu sinto que eu preciso fazer isso, porque senão pode acontecer alguma coisa com minha mãe. Sabe? Tem um roteiro. A rotina, não. Por exemplo, eu tenho uma criança com TEA que ele ia para o colégio e ele se negou a entrar no colégio. Por quê? Estavam fazendo reforma na frente da escola. E ele tem que entrar pela porta da frente. Ele não aceita entrar pela porta de trás. O toque, ele muda. Assim, se for necessário, conversando, ele se sente mal, mas ele muda. Ele é só destravar a mente, né? Para pensar TEA, em outra ele situação. realmente empaca. Não vou, pode entrar uma crise. Por quê? Porque ele só quer entrar por aquela porta. Só para interromper o doutor Luiz, eu atendi um cliente que era um caso de divórcio, ele era adulto e tinha o transtorno. E ele veio acompanhado de uma pessoa que auxiliava ele na comunicação e tudo, mas ele era verbal. E aí o que aconteceu? O processo correu à revelia porque ele não aceitava receber o oficial de justiça, porque ele achou que era uma pessoa assim, estranha, né? Ele se sente mal nesse comportamento social de interação. Inclusive, nesse atendimento, foi interessante, porque isso vem à tona também, essa questão da informação, que a gente muitas vezes busca, até como profissional de direito, como médico, a maneira que a gente vai lidar, não se sentindo constrangido com aquela fala dele, mas entendendo que aquilo ali é mais importante para ele, né, do que ele me magoar, né? E no atendimento dele, ele disse assim, ele não olhava, claro, assim, fixamente para mim. Compreender e ele disse assim, a doutora tem problema de audição? Aí eu, não tenho problema de audição. Ele disse, porque a senhora está falando muito alto. Aí eu disse, me desculpe, eu vou melhorar a entonação da voz. Um dos critérios de comportamentos repetitivos e restritivos é justamente essa questão da sensibilidade sensorial. Auditiva, né? Que pode ser auditiva, tátil, né? Que pode ser por texturas, que pode ser por sabores, que pode ser qualquer sentido visual ou um excesso de informações. Então, teoricamente, aquela pessoa TEA grau 1, leve, não tem nenhum problema, mas quando ele vai para um ambiente completamente diferente, que tem várias pessoas conversando, falando informações, ele começa a ter uma sobrecarga sensorial.
Agora, interessante, doutor, porque quando a gente vai para a relação de trabalho, as próprias empresas, a gente vê que hoje são obrigadas, né, a contratar funcionários também, né, no espectro, até pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí eu vejo que, assim, cabe à população ter essa informação também, de que muitas vezes um vendedor, um atendente, uma pessoa, ele pode ter alguma dificuldade. E o cliente, né? E ele vai lidar com o cliente, às vezes, de uma maneira que ele não está tratando o cliente de forma inadequada. Ele está sendo objetivo. Muitas vezes eu tenho a impressão de que ele está se esforçando ao máximo para que ele seja o mais típico possível naquela relação de trabalho. E ali para ele é uma coisa, é um ato que tem uma sobrecarga mental, sensorial importantíssima. Então, recentemente a gente conversando com uma pessoa que ainda não tinha o diagnóstico, toda vez que ela tinha alguns conflitos, algumas dificuldades sociais, que precisava resolver questões sociais, aquela pessoa no meio do trabalho, ela parava, ia para um canto e ficava em silêncio, ela não conseguia entender o que estava acontecendo. E já tinha vários diagnósticos associados de transtorno de ansiedade, transtorno TDAH, né, transtorno de deficiência de hiperatividade, personalidade, e nunca conseguiu se tratar adequadamente. Quando a gente foi avaliar direitinho, era um autismo, uma menina, né, trabalhando, vivendo a vida Quantos profissional. anos ela tinha? 30 anos. 30. Né? 30 anos. Aí, e com 8 remédios. 8 remédios ela estava tomando que não era para o caso dela. Tomava 8 medicamentos, tentando achar aquela conclusão que quando ela entendeu o que era o autismo, encaixou. Certo. Fez sentido. Entendi. Ela falou, não fez diferença no meu dia a dia, mas fez diferença para eu entender o que eu sou, como eu penso e como eu vejo o mundo. E para mim isso é o mais importante no autista. É você ter a psicoeducação, você entender como você pensa, como você age, essa questão. Por exemplo, esse paciente provavelmente precisa um pouco mais de terapia, porque ele tem que ter um pouco mais de empatia e falar, olha, fala um pouco mais baixo, porque para mim está muito alto. E não, você tem algum problema? Entende o contexto? Entendo. Doutor, já pegando esse gancho dessa sua paciente com 30 anos, foi diagnosticada... Me perdoe, só para falar, por favor. Os critérios de comportamentos repetitivos e restritivos envolvem a questão sensorial e apego por objetos não muito relevantes. Então a gente fala assim, um paciente que adora clipes e fica pegando clipes. Não, ele é colecionador. Não, clipe não coleciona. Clipe não tem sentido. O colecionador, ele olha, ele analisa o carro, ele sabe tudo sobre aquele carro, ele sabe tudo sobre aquela caneta, ele sabe tudo sobre aquele objeto, sobre o relógio. Não, ele coleciona objetos que não fazem um sentido lógico, funcional. Então, pedras. Ele se sente bem pegando pedras e tocando nas pedras. Ele troca pedra diferente. Não. Qualquer tipo de pedra. Ele até gosta daquela questão sensorial do xixi, né? do toque ali. Ele fica tocando para se sentir regulado e adora pegar pedras no meio da rua, de forma aleatória. Então, essa questão de objetos específicos também é um dos fatores que a gente pode classificar no TEA. E é assim, o diagnóstico do autismo na fase adulta. O senhor falou que teve uma paciente com 30 anos que ela só foi diagnosticada com 30 anos, né? Até fazendo uma pesquisa aqui, a nossa redatora aqui, doutora Lorena, colocou algumas personalidades como Letícia Sabatella, que recebeu o diagnóstico com 62 anos de idade, Anthony Hopkins recebeu o diagnóstico com 70 anos de idade e Elon Musk recebeu o diagnóstico aos 50 anos de idade. Então, assim, como seria esse diagnóstico, né, essa descoberta na fase adulta? Então, lembra que eu falei o espectro, né? Muita gente dentro de um N de pessoas, né? De um balaio para a nossa cultura regional. Então, o diagnóstico também não foge muito desse padrão. Então, você precisa ter esses critérios e você precisa de testes específicos para esses critérios. Eu nem comentei sobre as crianças, né? Então, quando você não consegue fechar esse diagnóstico nas crianças sobre esses padrões, que por vezes você precisa mandar para um terapeuta, um psicólogo, um fono, porque todo atraso já tem que começar com tratamento. Então, se a criança já tem atraso, da fala, atraso de comunicação, você já tem que caminhar para o tratamento, mesmo que você não saiba se é autismo. Tá? Então, você tem marcos do desenvolvimento infantil bem esclarecidos, estabelecidos pela medicina e pela ciência, na verdade, e que se qualquer professor, que qualquer médico, fono, terapeuta, psicólogo já analisa que aquela criança está atrasada, fala, tem que ser encaminhado para terapia, tem que fazer terapia o quanto antes, porque o tratamento precoce ele modifica a vida daquela criança. Mas voltando em diagnósticos,
Existem testes e rastreios específicos para cada faixa etária, inclusive, que podem validar o diagnóstico de autismo. Mas volto a dizer, o teste em si, ele não é bateu, é autista. Você tem que analisar o contexto e a singularidade da vida daquele paciente. Então, no adulto, existem testes voltados para adultos. A gente pode citar o ADOS2, o AQ10, que é rastreio, e existem testes neuropsicológicos mais específicos, né? Testes de reciprocidade emocional, SRS2, que você pode fazer em adultos e em crianças, e alguns mais específicos. Alguns são mais específicos para a criança. Então, você tem teste de rastreio em adultos, que é o AQ10, e você tem teste de rastreio em crianças, né? Que hoje a gente usa muito o MCHART e o CARS. Então, assim, dependendo da faixa etária. Até para criança assim, de 30 até 36 meses, você pode fazer um teste de triagem. Inclusive, é protocolado pelo SUS atualmente, o MCHAT, vem no papelzinho do cartão pré-natal, né? E vai modificar isso recentemente, eu acho que já modificou na verdade, e o pessoal que trabalha com puerpério, não são médicos, como qualquer profissional que tem um pouco de entendimento, até o assistente social pode fazer isso, né? O assistente da UBS, o agente de saúde, né? O AGS, ele pode fazer esse teste. É uma coisa simples, professores que trabalham em creches, pessoas profissionais que lidam com crianças, podem fazer e ter o diagnóstico precoce. E aí é que está o grande foco da coisa. Se você dá um diagnóstico precoce, você pega uma potencialidade cerebral de uma criança que nunca mais na vida dele ele vai conseguir moldar aquela característica cerebral. Ele nunca mais na vida dele ele vai conseguir ter aquela potencialidade de tratamento por conta da característica cerebral daquela época de vida. Então, quando a criança nasce com 100 bilhões de neurônios aproximadamente. Se você for contar 1, 2, 3, até 100 bilhões, você demoraria mais de 2.000 anos. Então, hoje, depois dos 30, 40 anos, né, você vai ter em torno de 30, você vai perdendo bilhões e bilhões de neurônios. Então, a gente perde em torno de 6 neurônios por segundo, praticamente. Então, aquele arranjo neuronal que você vai ter vai ser definido através de uma poda neuronal, que a neuroplasticidade cerebral vai definindo o que precisa e o que não precisa. Então, a teoria que a gente tem da parte fisiológica do autismo é que aquela poda neuronal é feita de forma inadequada, você deixa muitos neurônios numa região só, você poda muito em outra área. Então, aquela poda neuronal é o que vai fazer a adequação e a modulação do cérebro da criança. Então, se você pega na fase inicial, dos seus 100 bilhões, você começa a fazer uma poda adequada. E aí você consegue, com mais facilidade, moldar aquele cérebro, aquela massa, de forma adequada. Só que imagine que é como se fosse um galinho que está nascendo verde. E você bota um calço, você endireita. Só que ele vai secando. E se você não botar o calço, não fizer as terapias a quantidades adequadas, você não consegue. Então, hoje em dia, se a gente pega uma terapia adequada, com qualidade e quantidade suficiente, a gente vê que aquela criança, depois de 2 anos, se não tiver uma síndrome muito forte, uma página inteira, vamos dizer assim, algo genético muito forte, claro, você consegue chegar no padrão de uma criança típica. Hoje, eu cheguei de Bonito, e eu tive uma felicidade muito grande de uma criança que a gente diagnosticou precocemente. E ela, hoje, você olha para a criança e você fala, nossa, eu não estou vendo características. Entendeu? Então, assim, é reconfortante, é muito importante isso, você vai entender que existe tratamento. Não é tem, acabou. Não. Mas existe, doutor Luiz, assim, níveis de autismo mais severo que mesmo sendo diagnosticado logo cedo, a evolução de um tratamento não é tão eficaz. Então, quando a gente pega uma síndrome, né, existem várias síndromes genéticas hoje em dia, então a gente pega uma síndrome mais forte. O que é que dizer forte? Então, a gente hoje em dia vê a capacidade cognitiva daquele paciente com a capacidade dele se remodelar e se adequar. Então, quando o nível de inteligência e cognição daquele paciente é bom, tem um alto nível de cognição, a chance dele melhorar bastante, dele se regular com as terapias, dele entrar no padrão típico é muito alto. Só que você, às vezes, pega síndromes genéticas ou características específicas que a parte intelectual, a parte cognitiva é muito baixa. E aí você não consegue moldar de forma adequada. Então, a gente avalia a questão cognitiva algumas vezes, e você sabe que quanto mais cognição, mais QI, vamos dizer assim, né, aquela criança vai ter, mais ele vai ter futuro naquelas terapias. Tanto é que a gente está falando aqui de atores e
Elon Musk, né? Pessoas de alto nível de inteligência conseguiram se adaptar e até por características, assim, sem terapia praticamente. Eu acho que o Elon que teve terapia, mas Sabatella e o Anthony Hopkins nunca tiveram naquele tempo, só que eram pessoas com uma mente muito avançada, né? Então, o que a gente vê hoje em dia são que nessa balança da cognição com o autismo, quanto mais o nível cognitivo e intelectual da criança, mais fácil aquela criança vai conseguir lidar com aqueles problemas, fazer terapia, se desenvolver de forma adequada. É esses os estudos que a gente vê hoje em dia. Como eu falei, se você tira uma página, um parágrafo, um capítulo, a chance de ter problemas, né, e alterações são muito maiores, né? Perfeito. E sobre assim, não existe cura para autismo porque não é considerado doença, seria isso? Hoje em dia a gente considera que a pessoa está no transtorno do espectro do autismo. Existem vários estudos ainda em cima de algumas características específicas, como, por exemplo, se você diagnosticar. Isso é bem recente, a gente discutiu atualmente no Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil. Um colega trouxe dos Estados Unidos falando sobre um rastreio precoce de autismo com uma criança com meses de vida. Então, foi visto que aquela criança consegue analisar através do olhar dela se ela fixa mais em objetos ou em pessoas, porque é inato do ser humano procurar pessoas. Isso é uma característica que definiu a nossa evolução e o Homo sapiens, vamos dizer assim, se evoluir. E aí você vê que aquelas características do eye track, né, rastreio ocular, quando você foca mais em pessoas, a chance de você ter autismo é menor. E esses são estudos, tá? Ainda está em fase bem precoce. Às vezes eu tenho até medo de falar isso aqui, tá? Mas quanto antes você começar a terapia, os 100 milhões de neurônios, mais fácil você moldar aquele cérebro e você conseguir, em algumas situações muito específicas, os estudos acham e avaliam se você consegue sair daquela linha do padrão do espectro. Mas é uma coisa que, assim, é bem... falta muito estudo, falta definição dessa característica. Nos Estados Unidos, hoje em dia, estão fazendo esses estudos de eye tracking em alguns consultórios. Indaga-se até que se fariam em vários consultórios de pediatria, se seria um protocolo mesmo de fazer esse rastreio lá pelos seus 3, 4 meses de vida. Vê? Então, é uma coisa muito, 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 muito precoce de você pegar aquele cérebro. E tem também a questão de que muitos autistas, isso eu sei, né, pelo que eu vejo, eles têm algumas habilidades nessa fase muito bebê e eles perdem, né? Eles, assim, é como se regredisse algumas habilidades que eles começam... As mães relatam, doutora, ele já começou a falar algumas coisas e, de repente, ele parou. Justamente a poda neuronal. Isso. Que você vai ter duas grandes podas neuronais. Você sempre vai estar perdendo neurônio na sua vida, né? Mas justamente duas grandes podas neuronais são avaliadas, né? Que você vai ter em torno de 18 meses, mais ou menos, que você vai ter 1 ano e meio e 3 anos, né? Algumas pessoas falam que o pico é com 18 meses. E a outra poda neuronal é na adolescência. Por isso que muitas vezes, que essa criança está boa, saiu da terapia, ela está tranquila, ela entrou no espectro típico. Quando chega na adolescência, o que é que a adolescência é? É uma selva social. Sim. Aí a criança desregula. A segunda poda neuronal, mas a primeira e a grande poda neuronal é justamente nessa época, quando você tem a regressão. Alguns estudos antigos falavam que quando você tinha regressão, geralmente tinha características de um autismo ter uma gravidade maior. Mas hoje em dia não se vê muito isso, não se vê muito essa característica. Tem pessoas especialistas que só estudam autismo que falam que isso não tem muita validade. E sobre os níveis de autismo, a gente não valida mais, mas claro, você só de olhar você vê uma pessoa que tem um grau mais moderado ou severo, né? Antigamente a gente usava leve, moderado, severo, mas hoje em dia a gente fala em níveis de suporte. Então você classifica aquela criança, aquela pessoa com o nível de suporte que ele precisa para se desenvolver. Então, suporte tipo 1, 2 e 3, né? Teoricamente, é a quantidade de terapias e estímulos que você vai precisar para que aquela pessoa se desenvolva adequadamente. Perfeito, doutor Luiz. E agora sobre a questão do direito em si, né? Então, os acessos que aquelas pessoas que têm autismo, o que é que o SUS oferece, o que é que a iniciativa privada, né, plano de saúde oferece, quais são as dificuldades. Eu vejo, assim, conversando com algumas mães, as dificuldades para que elas possam fazer, inclusive, a contratação de um plano de saúde, né, por conta da negativa de alguns planos. Então, assim, eu gostaria agora de colocar esse tema aqui na mesa. Fernando, veja, você tocou em algo muito relevante, que é a questão do direito, né? Quando o direito entra na esfera da medicina para contemplar o quê? Não só a informação,
como também dar acesso a essas pessoas ao direito, fazer valer o direito delas. Então, muitas vezes, o que a gente vê é que a judicialização passa a ser algo necessário para que seja assegurado um direito constitucional, que é o direito básico à saúde. Então, essas crianças encontram-se num quadro de necessitar de terapias, necessitar até mesmo de um diagnóstico, porque elas não conseguem uma consulta com um neuropediatra ou uma medicação, e elas têm que recorrer a um advogado especializado para que ele indique, olha, vamos acessar a justiça para poder ser garantido esse direito seu, que deveria ser resguardado, muitas vezes até mesmo o encaminhamento de um ofício do Ministério Público, né, algo administrativo consegue reverter a situação, mas muitas vezes se faz necessário mesmo o ajuizamento de uma demanda judicial, porque a gente sabe que no direito, as leis hoje já existem, né? Apesar de que muita coisa se adquiriu há pouco tempo, porque a lei Berenice Piana é uma lei que foi criada em 2012 apenas, uma lei que criou uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa do espectro. Já são 10 anos, né? Exatamente. Veja, e essa lei é relativamente recente. Mas, assim, é interessante que, a partir do surgimento dessa lei, é que essas pessoas foram consideradas, né, encaixadas aí como pessoas com deficiência, consideradas pessoas com deficiência. E ela trouxe várias possibilidades. O direito de um diagnóstico precoce, o direito de tratamento, de terapias, medicamentos que o SUS deve oferecer, um acompanhante terapêutico. Então, com base numa lei que é relativamente recente, esses pacientes, essas pessoas puderam ter acesso ou pode se resguardar dessa lei para exigir, né, o acesso ao que a Constituição já garante, né, a eles por direito. No caso, esses benefícios seriam por parte do governo federal, do governo estadual, governo municipal, quem daria essa estrutura? Todas as polêmica, né? Todas as instituições agem, né, em parceria para oferecer esse sistema, né, de saúde. Não se limita ao município, não se limita ao estado, não se limita à União, né? Então, assim, se o advogado for demandar judicialmente, muitas vezes ele inclui vários entes para que todos, né, possam, não só o município, que é onde aquela pessoa reside, mas também o estado, que muitas vezes é quem fornece alguma medicação para o município. É interessante falar aí, essa questão, porque muitas vezes a forma como é distribuído a verba do serviço de saúde, ela é estratificada, né? Então, assim, algumas vezes é função do município tal tipo de atendimento. Então, quando a gente pega a primeira infância, nas regulamentações, muitas vezes é função do município. Só que a carga de terapia que precisa ser dada, né, para uma criança e de profissionais que você vai precisar é muito alta, e às vezes o município diz que não tem condições, né, e aí às vezes relega para um nível estadual. E aí atualmente eu vejo uma mobilização em cima dessa questão para se fazer uma organização onde a União realmente consiga administrar isso e poder encaminhar verbas para essas. Doutor Luiz, esses medicamentos são caros? Veja, se a gente considerar a população brasileira e o salário mínimo brasileiro, é uma interferência importante na renda familiar. Seria uma média... O medicamento mais comum que a gente tem hoje em dia, que a gente, vamos dizer assim, que a gente usa mais, que é a risperidona, deve estar em torno de R$40, R$50 o líquido, né? Só que algumas vezes você não usa esse remédio porque em grande parte dos pacientes, vamos dizer assim, em torno de 40%, mais ou menos 30% dos pacientes, você não se adequa e você tem que passar por um remédio diferente, que aí sim, um remédio de um alto custo um pouquinho maior, que seria o aripiprazol, que em líquido ele é em torno de 180,
E passa quanto tempo, assim? Você consegue passar um Vai mês? depender da ou não? resposta da criança e é muito individualizado. Então, geralmente é um vídeo por mês ou Uhum. até 2 vídeos, um vídeo a cada 2 meses, né? Então, assim, é bom lembrar que o medicamento em si não trata o autismo. O medicamento no autismo é algo que a gente faz para o controle de um comportamento que está fugindo, né, aquele ambiente, né, um comportamento disruptivo, né, de É agressividade. aquela polda. É a... Não, aí a Não, poda não. é só o desenvolvimento Só o cerebral mesmo. desenvolvimento. O medicamento a gente faz por quando a criança está tendo agressividade, quando a criança está tendo um comportamento estereotipado que está levando a lesões ou problemas, né? Então aí a gente faz esse medicamento para ter uma adequação daquela criança, para se concentrar melhor nas terapias, para ficar mais calma, né? Então o medicamento em si a gente usa quando a criança apresenta certos tipos de sinais, sintomas que a gente precisa regular para ela se adequar no ambiente que ela vive. E muitas vezes, como a criança não tem uma terapia adequada, a gente precisa realmente fazer uma dose de remédio até alta, porque não está se desenvolvendo pela questão socioambiental que ele está vivendo. Uhum. Então, às vezes, é um custo muito alto para garantir pelo menos uma salvaguarda para que aquela criança não se exponha a riscos. Entendi. E aí você vai trabalhar com custo, risco, benefício, né? E se a gente olhar para a população brasileira, né, que a maioria está na baixa renda, então um custo de R$ 150 por mês é um grande abalo no orçamento, né? Uhum. A gente vê que muitas pessoas que têm uma criança com diagnóstico de autismo, elas se enquadram inclusive naquele critério para a concessão do LOAS, do BPC, Sim. que é uma renda familiar de 1/4 do salário mínimo. Então, se a gente pega uma pessoa que a família está sobrevivendo de um benefício de R$ 1.412, isso já para alimentação, moradia, para levar a criança para terapia, um transporte, ainda tirar ali R$ 150, a gente vê que é um baque muito grande. Isso. Muitas dessas crianças utilizam fralda, então R$ 150 faz uma grande diferença. Uma fração somente do que está acontecendo, né? Exatamente, essa é a ponta do iceberg. E aí é onde o Estado deveria comparecer, deveria arcar com esse custo. Só que não é tão simples assim. Primeiramente, para que esse remédio seja fornecido pelo Estado, tem que ser de um laudo médico, de um médico do SUS. Especialista. Não serve de um médico privado, particular. Então, o que acontece? Hoje, uma criança, para ter uma consulta com o médico no SUS, às vezes ela espera 2, 3 anos. E aí, o que acontece? Como a doutora Andréia falou, é necessário ajuizar. Muitas dessas pessoas não têm o direito da sua criança garantido porque não vão procurar um advogado, não vão procurar seus direitos. Ficam ali esperando. Mas, judicializando, sim, porque é uma obrigação, é um direito constitucional, o direito à saúde. E eu até chamo a atenção aqui que o doutor, eu percebi que ele se surpreendeu, né, quando a gente fala 2012 é novo. É porque no direito é um bebê para a gente ainda essa lei. A nossa Constituição Federal de... Aí tem gente que chama o CPC de novo CPC. De novo CPC, de 2015. Um novo Código Civil, viu? Que eu aprendi em 2002, que era o novo Código Civil. É, o novo Código Civil, exatamente. Já está para sair um novo, né? campanha de homologação, eu acho que é sobre o plano educacional individual, que o pessoal está botando a homologa Camilo, eu não peguei direito ainda essa campanha, como é que eles estão fazendo, sobre realmente aumentar um pouco esse acesso a um projeto de educação mais individualizada. E essa é outra questão. A renda que vem para a educação não é a mesma que vai para a saúde. Só que o transtorno do neurodesenvolvimento da primeira infância envolve educação e saúde. E aí tem muita dificuldade, às vezes, de verba para aumentar o número de professores, verba para poder você fazer uma avaliação psicopedagógica, verba para você fazer um plano educacional individualizado. Porque se aquela criança não está aprendendo porque está com atraso na linguagem, você tem que fazer uma reeducação naquela forma de aprender. Uhum. Né? E, doutor Luiz, até lembro agora que teve uma polêmica recente, que era a criação de escolas voltadas somente para pessoas que tivessem o autismo, né? Que aí foi, inclusive, recriminado por várias instituições. A gente fala em inclusão. Sim. Né? Quando a gente fala em inclusão, a inclusão é aquele ambiente se adaptar às características daquela pessoa. Né? Não é só aceitar e colocar no quarto silencioso. Né? Então, assim, a gente, quando fala em inclusão na escola do autismo, por exemplo, ambientes autistas, é ter uma área sensorial, é ter uma área sensorial na escola que você vê que aquela criança vai entrar em crise, o assistente terapêutico já recolhe, ele vai para outro ambiente. Claro, eu concordo que muitas vezes algumas crianças não têm capacidade ainda de estar numa sala de aula de um ambiente típico, com várias crianças típicas, porque até o próprio comportamento dela pode dificultar o aprendizado até de todos ali, típicos ou atípicos. Então, você primeiro precisa fazer uma terapia, um trabalho para incluir aquela pessoa, para adentrar. Então,
que a gente vê hoje em dia é que as primeiras escolas às vezes não têm verba nem preparo para isso. Então, assim, muitas vezes a criança vai para a escola liga com 1 hora e fala, pega que não tem, ninguém está aguentando. E simplesmente a criança volta, que é completamente contrário do que a gente quer. Porque se a gente faz esse tipo de comportamento com a pessoa que está com dificuldade de linguagem e comunicação, ele vai entender que se ele tiver aquele comportamento agressivo e disruptivo, né, que atrapalha o ambiente, ele vai conseguir voltar ao que ele quer, que é ir para casa. Então, o que é que você está fazendo? Você está reforçando positivamente aquele tipo de comportamento, que é o que a gente não quer. Que é que aquela escola tenha um preparo para que se adapte, né, que faça uma previsibilidade, que entenda a criança. E a inclusão é justamente essa, poder acolher na sua necessidade. Né? Eu concordo realmente que tem algumas crianças que precisam, isso é até polêmico, né? Mas que precisam de um ambiente estruturado onde não vai se adequar primeiramente àquele tipo de sala de aula. Mas a grande maioria vai conseguir, se você fizer o trabalho adequado. Eu queria até deixar também, Stanley, discorrer um pouco sobre essa questão auxílio inclusão, esses descontos em passagem aérea, Stanley, já que nós estamos aqui já na reta final do nosso podcast, mas para trazer maiores informações até de benefícios, né, que as famílias podem alcançar, né, até com questão do IPVA também, né? Pronto, veja, Fernando, com relação ao benefício assistencial, que é o BPC, essa é uma dúvida muito recorrente. O benefício assistencial é o benefício no valor de um salário mínimo, pago pelo INSS, para aquela pessoa que tem deficiência, e o autismo é considerado deficiência para os fins legais, e que se enquadra no quesito de renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, se a pessoa preenche esses requisitos, ela já vai ter o direito a receber um salário mínimo mensal. Esse é o primeiro grande passo para fazer a inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa autista, que é garantir uma renda para aquela família. Porque quando se tem o diagnóstico de uma criança com autismo, ou o pai ou a mãe, um dos dois vai ter que deixar de trabalhar para viver em função das terapias dessa criança. Então, essa é uma forma da gente minimizar o sofrimento econômico nessa família. Quando a gente supera essa fase, que a criança vai crescendo, vai fazendo as terapias, a gente chega à criança na fase adolescente ou adulta. Muitas dessas crianças que têm uma terapia regular, adequada, efetiva, elas conseguem ter uma certa independência que podem participar do mercado de trabalho. Seja tanto pela cota das empresas de incluir pessoa com deficiência, seja por ela própria na iniciativa privada comum. Então, o que acontece? Essa pessoa que recebe esse benefício, e pouca gente sabe disso, é importante frisar, ela pode ter direito ao auxílio inclusão. Esse auxílio inclusão ele foi criado em 2015 na LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e regulamentado agora em 2021. Em 2021 é que foi regulamentado. Então, esse é um benefício do valor de meio salário mínimo, que é pago para a pessoa autista, ou pessoa com deficiência, ou pessoa idosa, que recebia o benefício assistencial, e passa a receber uma remuneração em razão do trabalho. Os requisitos para a concessão desse benefício é que ela continue vivendo em uma família que a renda per capita é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, e que ela, na remuneração dela no trabalho, seja de até 2 salários mínimos. Então, se ela conseguir o trabalho ali que vai ganhar R$ 1.800 por mês, ela tem o benefício, o BPC dela cessado, temporariamente. Ela pode receber o salário de 1.800 e ela vai receber esse auxílio inclusão de meio salário mínimo. Ela vai receber isso por um período de 2 anos, que é um período adaptativo, e se ela se efetivar no emprego, esse benefício é cessado. Agora, caso ela não se adapte e ela seja demitida ou peça demissão desse emprego, o auxílio inclusão ele é suspenso e aí é reativado o benefício assistencial. Essa é uma questão muito nova, recente, e pouca gente tem sabido disso, e é muito importante que a gente possa difundir isso para promover a inclusão das pessoas que estão na fase adolescente e adulta no mercado de trabalho. Porque a maior importância para uma pessoa com autismo é promover que ela tenha uma vida independente, inclusive participativa. Perfeito, Exatamente. perfeito. Stanley, antes da gente encerrar aqui nosso podcast, só para falar sobre essa questão do direito ao ensino inclusivo, né? Essa proibição dos colégios quererem aumentar a mensalidade porque você tem um filho autista, porque de repente precisa de cuidadoras ou professores para ter essa atenção especial. Então, gostaria que você falasse a respeito disso. Pronto. Isso já foi trazido na Lei Berenice Piana em 2012. Foi revalidado pelo MEC, tem portaria do MEC tratando sobre esse assunto. E, primeiramente, antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria diferenciar o profissional de saúde, que é o AT, o acompanhante terapêutico,
e o profissional de apoio escolar. Esse deve ser promovido e pago pela escola, Certo. sem cobrar nada a mais na mensalidade para a criança, para a mãe daquela criança. É direito de toda criança que tem autismo ter esse profissional de apoio escolar, mantido pela escola. Isso é uma carência muito grande, seja na rede pública, na rede privada. Muitas crianças não têm esse facilitador entre ela e a professora, entre ela e a classe, a sala de aula. E isso causa um prejuízo enorme para o desenvolvimento e a inclusão daquela criança. Outra questão também é que tem escolas que estão se negando a matricular a criança quando a mãe informa que ele tem autismo. Até recentemente, eu fiquei sabendo de um caso que a mãe foi matricular uma criança e disse, tem vaga, sim, no período da tarde. Só que aí quando ela disse, minha criança tem autismo, eita, foi um engano, não tem vaga. Então isso é crime, inclusive, o diretor da escola ele pode responder criminalmente por isso. E é bom que as pessoas tenham conhecimento disso para a gente não estar cometendo esse crime contra as pessoas com deficiência, em especial pessoas com autismo. Perfeito. Stanley, muito obrigado, doutor Luiz também, doutora Andréa. Bem, assim, a gente tem uma pauta vasta aqui que se fosse um podcast com 5 horas seguidas ainda não seria o suficiente. Mas eu gostaria de, antes de finalizar, passar a palavra para vocês, para as considerações finais. Passar a palavra agora para a doutora Andréa Ferreira, que inclusive tem um convite para fazer aí de um evento que nós iremos realizar ainda neste mês de abril. Isso, Fernando. Em alusão ao mês que trata, né, da conscientização do autismo, vamos realizar um simpósio cujo tema é o autismo e trazer as dificuldades, esse debate que é bem prazeroso, no dia 10 de abril, às 14 horas, na sede da UAB. E nesse momento vamos trazer não só neuropediatra, como também vai ser multiprofissional, né? Vai ter a terapeuta ocupacional, a psicóloga, a advogada. Então, a gente vai explicar aí o passo a passo de como é que o paciente tem que ter informações. Esse simpósio vai ser voltado ao público geral, não só ao pessoal de direito, né? Mas também a mães e pais autistas e parentes. E vai abranger aí essas pessoas que puderem se inscrever para participar desse momento. Evento gratuito, né? Evento gratuito. E só para fechar aí, uma coisa importante também, como o Dr. Stanley falou em novidade, né? Que muita gente também não sabe, é que os planos de saúde também têm sido obrigados a garantir também a musicoterapia, a ecoterapia, que são tratamentos extremamente benéficos aquele paciente, aquele autista, e muitas vezes era considerado algo inacessível. Então, eu agradeço esse momento aqui do podcast, e foi um debate muito prazeroso. Eu que agradeço, André, e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela participação. Mando meu abraço a todos os membros da comissão, pela dedicação nas ações em prol da advocacia e da sociedade. Doutor Luiz Augusto, foi um prazer conhecê-lo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo conhecimento. É muito importante a gente trazer pessoas assim, igual ao senhor, que tem um conhecimento profundo sobre a área e faz um trabalho muito bonito. Agradeço demais a participação, foi meio que em cima da hora, né? Mas consegui chegar a tempo e conscientizar o pessoal. Peço perdão que eu falo um pouco demais, né? Se deixar, eu falo muito, mas a gente precisa conscientizar as pessoas, né? E que possam entender que o transtorno do neurodesenvolvimento, se a pessoa for realmente bem tratada, adequada, precocemente, a chance de ele se desenvolver e entrar no mercado não só de trabalho, mas conviver uma vida completamente normal é muito viável, certo? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa lutar pelos direitos. Eu acho muito importante essa luta que todos vocês têm, né? Porque hoje em dia a gente encontra muitas barreiras em todos os caminhos da criança hoje com autismo. Tá? Desde o diagnóstico até o tratamento. Tá? E aproveitar o ensejo, domingo, né? Estarei eu e a Aniele, uma amiga neurologista também, que trabalha comigo, lá na Praça da Unic, com um evento simples para brincar, tá certo? Não vai ter simpósio, não vai nada, a criança tem que brincar, a criança aprende brincando, tá? Nesse domingo às 4 horas da tarde. Perfeito, doutor Luiz, muito obrigado. Lembrando que esse nosso programa do podcast ele vai ao ar todo domingo, né? Então às 10 horas da manhã, é transmitido tempo, né? ao vivo, dá tempo. No evento da Neurocore. Exatamente, e acompanhar o nosso podcast em seguida ir para o evento que será realizado na Praça da Unic neste domingo. Domingo é quando? Qual é a data?
É 7. Dia 7 de abril. Então, Às todos 4 estão horas. convidados. Mais uma vez, obrigado, doutor Luiz. E, doutor Stanley, também parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pelo compromisso, né? Não só você, mas toda a comissão de pessoas com deficiência da OAB Caruaru, né? Um trabalho bastante elogiado por todos, né? E fico muito feliz em acompanhar o seu trabalho e ver sua dedicação nas ações da OAB Caruaru. Fernando, eu só tenho a agradecer o convite por estar aqui hoje. Também agradecer por sua confiança em ter me dedicado a esse cargo de presidente dessa comissão. Hoje a gente, né, um espaço como esse aqui, o podcast da UAB, proporciona a gente viver um momento riquíssimo como esse. Hoje a gente teve uma aula aqui de neurologia, né? Eu estou aqui, saindo aqui, chega a estar tremendo aqui as carnes, como diz. E foi muito prazeroso, muito rico. Por mais que a gente estude, eu aprendi muita coisa hoje aqui, que eu já vou colocar nas minhas petições. E esse momento aqui descontraído, agradável, que a gente pode intercambiar experiências aqui com a doutora Andrea da área de saúde, aqui com a experiência de Fernando, que eu acho que ele tem um curso de jornalismo, não diz a gente, um locutor aqui nato. É muito bom Obrigado. a gente participar desse programa. Olha, eu quero agradecer a você, Stanley, pela confiança, a Andrea também, e dizer o seguinte, que é muito importante nós termos, né, pessoas tão qualificadas ao nosso lado, igual a vocês dois e todos que compõem a nossa gestão, diretoria, comissão. Conselho, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? E essa confiança de todos no nosso trabalho, né, e da sociedade, da advocacia, a gente conseguiu tirar a OAB de um espaço e colocar naquele espaço que sempre ela deveria estar, que é uma posição de destaque na sociedade, levando temas importantes para a sociedade, também para a advocacia, porque a OAB ela tem esse trabalho de defender o advogado, mas também de defender a sociedade. Isso é o que diz o nosso estatuto, isso é o que diz a lei, né, da nossa profissão, e a gente nada mais, nada menos está fazendo aquilo que a lei determina. Então agradeço a todos vocês, parabenizo pelo trabalho. Bom, gostaria de registrar que várias pessoas estiveram acompanhando nossa live, nosso podcast, Everaldo Paladino, Eduardo Cordeiro, Lourinaldo, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional, Dr. Gilmar Pimenta, Dr. Isaac, que é de Toritama, advogado de Toritama, Dr. Nemésio, nosso diretor da OAB Caruaru, Dr. Andréa Souza, que é conselheira da OAB Caruaru. Então, assim, fico muito feliz com o acompanhamento de todos vocês em nosso podcast de hoje. E, desde já, peço para que vocês compartilhem esse podcast especial sobre o autismo. Compartilhem, além de compartilhar, curtem o vídeo. É muito importante a gente aumentar o engajamento desses vídeos, porque traz informação de qualidade, com credibilidade, né? A marca da OAB Caruaru, dos profissionais que estão aqui, do Dr. Luiz, né, que é médico neuropediatra, então assim, que trouxe informações, como o Dr. Stanley falou, importantíssimas para a nossa vida, para a nossa profissão, né, conhecimento do direito. Então, enfim, pessoal, esse é o nosso papel da OAB Caruaru, levar informação de qualidade para vocês. Agradeço a confiança toda da advocacia, de você, cidadão, que não é advogado, mas acompanha o nosso trabalho, então ficamos bastante felizes, né, com esse apoio de toda a sociedade, não só de Caruaru, mas da região e de todo o estado. Então, forte abraço e até o próximo programa, pessoal.